Já motivado por isso, trazendo uma palavra nesta manhã e prometo não demorar. Atos capítulo 8, versículo 4 a 25. Já li esse texto uma vez com o irmão, mas eu quero extrair algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Atos capítulo 8, eu quero falar sobre uma igreja impulsionada pelo mover do Espírito. Uma igreja impulsionada pelo mover do Espírito. Obrigado. Atos capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 4. Entremetentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos, foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Adrian e ele, porque havia muito, os iludia com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim como homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviou-lhes Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nessa sorte, nem nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, porque nada do que disseste sobrevém a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Bendito seja o teu nome, Deus, por essa palavra que acabamos de ler, e pedimos que ela vá, por favor, além da leitura e que ela possa nos falar nesta manhã, por favor, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar a você uma palavra profética que recebemos há 15 dias atrás. Faz 15 dias que recebemos uma palavra profética do pastor Daniel,
E essa palavra testificou no nosso coração, eu tenho certeza. O pastor Daniel profetizou que nós viveríamos um grande mover a partir da unidade. Quem está lembrado dessa palavra? Diga amém aí. Amém? Então, eu lembrei dessa palavra quando estava esperando de Deus a pregação desta manhã. Lembrei dessa palavra e lembrei de Pentecostes, porque Pentecoste acontece debaixo de oração e Pentecoste acontece debaixo de derramamento do Espírito Santo a partir da unidade. O texto de Pentecoste lá diz que a partir que os discípulos estavam reunidos todos num lugar, em um mesmo lugar, e depois de estarem em oração e reunidos no mesmo lugar, em unidade, foi derramado o Espírito Santo. E todos receberam o dom do Espírito, e todos falaram em outras línguas. Ou seja, meus irmãos, em Jerusalém, a partir da oração, a partir da unidade, a igreja experimentou o derramar do Espírito Santo, para depois experimentar o mover do Espírito Santo. Então, vou repetir isso. A igreja em Jerusalém, em unidade, debaixo de oração, ela recebeu o poder do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, e depois, então, de receberem, dos crentes receberem o poder do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, eles começaram a experimentar o mover do Espírito Santo. Atos 2 é derramar, e a partir do derramar veio o mover do Espírito Santo. E esse mover, ele continua até hoje, vai continuar até o dia em que o Senhor levar a igreja dele para o céu. Amém, gente? Então, eu quero que você entenda que nós precisamos viver esse mover, nós precisamos viver esse grande mover do Espírito Santo que começou a partir do derramar do Espírito em Pentecostes, quando os discípulos estavam orando e estavam em unidade. Então, eu quero olhar para você, para esse texto maravilhoso, do momento em que a palavra de Deus chega no lugar chamado Samaria. Samaria é uma cidade que os judeus não gostavam de, aliás, evitavam ir a Samaria. Muitos não iam a Samaria. Os samaritanos, eles não se davam com os judeus não se davam com os samaritanos. Isso é coisa de século, veio antes do século 8 antes de Cristo. E depois que os babilônicos invadiram Judá e levaram os cativos, levaram o cativo para Babilônia, e depois que eles voltaram do cativeiro, 70 anos depois, os samaritanos, que era o reino do norte, eles misturaram com outros povos, e aí, por conta dessa mistura de outras questões, os judeus do reino do sul passaram a não falar mais com os samaritanos, e aí ficou essa questão histórica, essa questão de divisão histórica entre os judeus e os samaritanos. Interessante, meus irmãos, que Jesus coloca os samaritanos na rota da salvação, na rota da redenção. Atos 1:8. Vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo, vocês vão receber poder do Espírito Santo. O Espírito Santo será derramado sobre vocês, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus quebra essa maldição histórica, essa divisão histórica. Jesus coloca Samaria na rota da redenção, na rota da salvação, e os samaritanos então precisam receber a palavra de Deus, precisam receber o mover do Espírito, precisam receber o evangelho de salvação, precisam receber libertação. E aqui o texto nos mostra Filipe, um diácono e evangelista da igreja primitiva, indo a Samaria. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa pessoa, para esse homem, para esse evangelista e para esse diácono chamado Filipe. Filipe é movido pelo Espírito para ir a Samaria. Mas eu quero que você entenda que Filipe,
viveu o mover do Espírito em Jerusalém. Possivelmente Filipe também participou do derramado do Espírito Santo, mas com certeza ele viveu o mover do Espírito em Samaria. Então, em Jerusalém, perdão. Ele não está indo a Samaria de qualquer maneira, ele está indo a Samaria a partir do mover que ele experimentou em Jerusalém. Aliás, ele só tem condições de ir a Samaria para viver o que ele viveu, porque ele experimentou o mover do Espírito em Jerusalém. O que isso nos ensina, meus irmãos? Isso nos ensina que a nossa Jerusalém precisa ser um ambiente de mover do Espírito. A nossa Jerusalém precisa ser um ambiente cheio do Espírito. Nós que estamos aqui na nossa Jerusalém, nós precisamos da presença do mover do Espírito Santo. Nós precisamos promover, nós precisamos fazer com que o Espírito Santo tenha liberdade aqui na nossa Jerusalém, para que a partir da nossa Jerusalém sejamos movidos, impulsionados para ir para as Samarias da vida, para as Samarias onde as pessoas precisam da palavra, precisam do poder de Deus, precisam da graça de Deus, precisam de libertação, precisam do poder de transformação das suas vidas. Então a nossa Jerusalém, irmão, não pode ser qualquer lugar. A nossa Jerusalém precisa ser realmente um ambiente onde o Espírito Santo sinta-se liberdade, porque é a partir daqui que você vai ser cheio para ir para os lugares onde o Senhor quer te levar. Posso ouvir um amém por isso? Então Filipe não vai assim para Samaria de qualquer maneira, ele vai cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. E as nossas reuniões, elas não podem ser vazias, elas não podem ser religiosas. As nossas reuniões precisam ser em unidade, cheio de expectativa do mover do Espírito. Assim nós seremos impulsionados para irmos para qualquer lugar onde o Senhor nos levar. Glória a Deus. Então eu quero observar com você aqui, a partir da experiência de Filipe, quais os resultados do mover que ele experimentou em Samaria a partir do que ele viveu em Jerusalém. Vamos lá, vamos observar os resultados que Filipe viveu em Samaria a partir do que ele experimentou em Jerusalém. Primeiro, e eu quero que você entenda que Filipe aqui nos representa, ele é a igreja. Filipe aqui nos representa, ele é a igreja. Então, que igreja é essa que vai experimentar resultados a partir do mover do Espírito Santo? Quando que essa igreja vai viver resultados a partir do mover do Espírito Santo? Quando o mover do Espírito na igreja for pregado e alcançar pessoas. Quando o Espírito Santo nos mover a pregar a palavra e alcançar pessoas. Filipe chegou em Samaria e pregou o evangelho, simples. Olha o texto. Filipe, descendo a Samaria, anunciou-lhes a Cristo. Ou seja, anunciou simplesmente o evangelho de Cristo. E quando ele abre a boca para pregar o evangelho, movido pelo Espírito, cheio do Espírito, a sua palavra transforma-se em poder. O evangelho pregado por ele, simples, é um evangelho poderoso. E por que é um evangelho poderoso? Porque ele estava cheio do Espírito e movido pelo Espírito. Então, quando ele começa a pregar o evangelho em Samaria, o resultado aparece. Os resultados surgem. As multidões começam a atender unânime aquilo que ele dizia. Eu não sei se você percebe, já sabe disso, você lembra disso? Quando alguém, e até de uma forma imatura, não fala com a outra, porque falar com outra, para mim, é sinal de imaturidade. Alguém que fica zangado com o outro e não fala com o outro, para mim é sinal de imaturidade. E outras coisas mais, mas vão ficar apenas com imaturidade. Mas quando alguém não fala um com o outro, dificilmente aquele que fala, o outro vai dar ouvido. Dificilmente vai dar ouvido. Se alguém está zangado com o outro quebra o gelo, tenta falar, o outro não vai ouvir. Pode escutar, mas não vai dar ouvido. Meu irmão, quando o Filipe começa a pregar a palavra de Deus aqui, o evangelho simples, e Filipe é judeu,
O Espírito quebra qualquer tipo de maldição. O Espírito quebra qualquer tipo de rancor, de ódio, de mágoa. Quando ele começa a falar, as pessoas começam dando ouvido ao que ele estava falando. Por quê? Porque o Espírito Santo estava movendo Filipe a falar de uma forma em que as pessoas começam a querer ouvir o que ele estava dizendo. O que eu aprendo com isso, meu irmão? Eu aprendo que quando você começar a falar de Cristo, impulsionado pelo Espírito Santo, as pessoas elas vão dar ouvido ao que você vai falar. Porque aquilo que você vai falar não é de você, o que você vai falar é de Cristo. Quando nós começarmos a pregar o Evangelho puramente simples, movidos pelo poder do Espírito Santo, as pessoas vão abrir os seus ouvidos, porque o Espírito Santo vai fazer com que os ouvidos sejam abertos. Vai acontecer um efatá espiritual, um sopro do Espírito, e as pessoas vão começar a ouvir o Evangelho de Jesus, pelo simples fato de você abrir a boca e pregar Jesus Cristo. Mais resultado? Além das pessoas unanimemente ouvir a palavra que Filipe pregava, os sinais começaram a surgir. E que sinais são esses? Olha os sinais, versículo 7. Espíritos imundos saíam das pessoas, mas não saía assim de qualquer maneira não, gente. Gritando, desespero. A pregação da palavra do Evangelho estava trazendo libertação de pessoas desesperadas. Sinal, meus irmãos, que essas pessoas estavam completamente amarradas, presas a Satanás, e as suas almas estavam completamente feridas, machucadas por Satanás. Olha o que é pregar o Evangelho impulsionado pelo Espírito Santo. Libertação. Meu irmão, no nome de Jesus, tome essa palavra para a sua vida, porque o Senhor quer te usar como instrumento de libertação. Eu vou repetir, porque eu acho que você não ouviu o que eu estou falando. Tome isso para a sua vida, o Senhor quer te usar como instrumento de libertação. Porque com certeza perto de você, ou na sua casa, ou dentro da sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, tem alguém desesperado, porque está preso a Satanás, preso a um vício, preso a uma amargura, a um desânimo, a um cansaço espiritual, que não consegue se libertar, preso a Satanás. Alguém precisa de libertação, e essa pessoa que precisa de libertação, precisa que alguém vá lá pregar, precisa que alguém vá falar de Cristo. E quem vai lá? Você, irmão. Não vai ser anjo. Não vai ser anjo. Quer outro resultado? Diz o texto que além de pessoas serem libertas, paralíticos começaram a andar. Paralíticos e coxos começaram a ser curados. Cura física. Olha o resultado: ouvidos abertos, libertação, cura física. Aleluia. Irmão, Filipe não está fazendo campanha não. Filipe não está fazendo campanha de libertação, campanha de cura física. Não, está pregando evangelho simples. Filipe não fez uma campanha na igreja de Samaria, 7 semanas para acontecer um efatá. Não, não é isso. Filipe não está fazendo uma campanha 7 semanas para libertação, não é isso. Filipe não está fazendo campanha 7 semanas para ter cura física, coxo vai andar, não, não é isso. Está pregando o evangelho, irmão. É o evangelho que está libertando, é o evangelho que está abrindo os ouvidos, é o evangelho que está libertando, é o evangelho que está curando, é o evangelho, pregando a Cristo, o evangelho. Para completar, resultado: houve grande alegria naquela cidade. Repita comigo. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, irmão, se houve grande alegria, significa dizer que a cidade era triste, opressa, simples.
Se Samaria experimentou alegria, é porque antes ela vivia opressa e triste. Olha o que significa pregar o evangelho para as pessoas. As pessoas experimentarem a verdadeira alegria. E a verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Uma igreja impulsionada pelo Espírito Santo, ela leva a alegria às pessoas. A verdadeira alegria, a alegria de Cristo. Então, uma igreja movida pelo Espírito Santo, ela prega a palavra e a palavra produz resultado. Vou repetir. Uma igreja impulsionada pelo Espírito Santo, ela prega a palavra e a palavra produz resultados. E que palavra é essa? Evangelho de Cristo. No nome de Jesus, que nossa igreja possa viver essa realidade. Pregar o Evangelho puro e simples de Cristo para trazer resultados. Você pode dizer amém por isso, irmãos? Mas uma igreja impulsionada pelo Espírito Santo, quando ela é impulsionada pelo Espírito Santo, quando há mover do Espírito Santo na igreja, o espírito de engano dá lugar à verdade do reino. O espírito do engano dá lugar à verdade do reino. Samaria tinha um misto de opressão, engano, hostilidade, rancor, preconceito. Olha isso, misto em Samaria: opressão, engano, hostilidade, rancor e preconceito. E nesse misto tem aqui o espírito de engano. À medida que a pregação do evangelho entra em Samaria, nas casas e nos corações das pessoas, tudo vai saindo. E aqui a gente observa a partir do versículo 9, a figura de um homem chamado Simão. Simão é mágico. E Simão tem um espírito de engano. E Simão fazia mágica para enganar os samaritanos. E o que acontece quando o evangelho é pregado? Quando o Espírito Santo usa Filipe, esse espírito de engano vai saindo, vai saindo, vai saindo. E a verdade do reino vai entrando. O mover de Deus vai entrando, a graça de Deus vai entrando, a graça de Deus vai entrando. À medida que Filipe vai pregando, movido pelo Espírito, esse espírito de engano vai saindo. As pessoas deixam de seguir o engano e passam a seguir o reino de Deus, a verdade do reino. Multidões eram batizadas, inclusive Simão, porque o espírito de engano saía das pessoas, mas não saiu dele. O espírito do engano saiu das pessoas, mas não saiu dele. Mas eu quero chamar a sua atenção, que Filipe vai pregando o evangelho, impulsionado pelo Espírito, e as pessoas vão saindo do engano e entrando para a verdade do reino. Eu acho que isso precisa começar a partir de dentro da igreja. Tem muita gente enganada dentro da igreja. Tem muito espírito de engano dentro das igrejas, dentro da igreja. E só há uma maneira do espírito de engano sair da igreja: quando a verdade do reino entrar, quando o Espírito Santo impulsionar os crentes a entrar para a verdade do reino, para as verdades eternas do reino de Deus. A gente precisa experimentar o mover do Espírito a ponto de qualquer espírito de engano que existe na igreja sair. Vou repetir. A gente precisa experimentar o mover do Espírito para qualquer espírito de engano sair. Igreja não pode, em hipótese nenhuma, conviver com qualquer espírito de engano. Lembra de Balaão? Você sabia que as profecias de Balaão, todas elas foram verdadeiras? Pega as profecias de Balaão e você vai ver que todas as profecias de Balaão foram verdadeiras.
Mas Balaão foi considerado falso profeta. Mas por que Balaão foi considerado falso profeta? Já que todas as suas profecias sobre Israel deram certas, foram verdadeiras. Sabe por quê? Porque o coração de Balaão era um coração enganoso, era cheio de maldade. As suas profecias eram verdadeiras, mas o seu coração era cheio de engano, de maldade. E por isso que ele foi considerado como falso profeta. Você sabia que tem muita profecia na igreja que é verdadeira? Tem muita profecia na igreja que é verdadeira, mas a igreja está cheia de falsos profetas, de espírito de engano. Por quê? Porque os corações estão cheios de maldade, cheios de engano. Balaão foi capaz de alicerçar mulheres para ter relação sexual com os judeus, com os hebreus. Maldade. Mas as suas profecias foram verdadeiras. Meus irmãos, quando o Espírito Santo move na igreja, e quando a igreja decide entrar na onda do Espírito em unidade, todo espírito de engano vai embora, irmão. Todo espírito de engano vai embora. E que todo espírito de engano saia, bata em retirada no nome de Jesus em nosso meio. Aleluia. Em terceiro lugar, quando há mover do Espírito na igreja, há uma preocupação para que todos venham experimentar o mesmo. Vou repetir. Quando há mover do Espírito na igreja, há preocupação para que todos venham experimentar o mesmo. Eu acho lindo esse versículo 14. Está acontecendo um negócio em Samaria assim, tão forte, tão poderoso, tão do Espírito, que Pedro e João descem para lá. Não são qualquer pessoas, Pedro e João. Imagina Pedro e João, que estão lá com Jesus, quando Jesus vai ao encontro da mulher samaritana e conversa com a mulher samaritana. Imagine você, Pedro e João, que viram Jesus conversando com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Eles estavam chegando carregados de sacola do super bom, que eles foram comprar comida. E eles chegam e olham Jesus conversando com a mulher samaritana. Eles não se davam, eles eram preconceituosos. Esses homens estão descendo a Samaria, por quê? Porque está acontecendo um mover lá, o Espírito Santo está agindo em Samaria. Mas eu quero te dizer que além do mover, eles chegam a Samaria com um propósito. O que levou Pedro e João a saírem de Jerusalém e irem a Samaria, além de serem impulsionados pelo Espírito Santo, vivendo em Jerusalém? Seria curiosidade? Não, não era curiosidade. Seria ajuda a Filipe na pregação do Evangelho? Poderia ser. Poderia. Seria supervisão? Afinal de contas eram líderes. Vamos lá, vamos supervisionar a nossa célula em Samaria. Vamos lá, Filipe, presta conta para a gente do que está acontecendo. Não, não é supervisão. Diz o texto que Pedro e João, quando chegaram a Samaria, oravam e impunham as mãos sobre os novos crentes, para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Os líderes da igreja estão preocupados para que todos possam experimentar o que eles experimentaram em Jerusalém. Eles estão preocupados para que todos pudessem experimentar o que eles experimentaram em Jerusalém. Eles querem que os samaritanos experimentem o que eles estavam experimentando em Jerusalém. O dia que a gente entender isso e orar por isso, isso vai acontecer. Como assim, pastor? O dia que a gente entender que aquilo que eu experimento de Deus é para o meu irmão também, isso vai acontecer. Senhor, eu quero o teu mover do Espírito. Senhor, eu pago o preço pelo teu mover do Espírito. Mas faz isso com a igreja também, Senhor.
Faz isso com as crianças, Senhor. Faz com os adultos, Senhor. Faz, Senhor. Senhor, eu quero a tua presença, mas eu quero que minha família também tenha, Senhor. Senhor, eu quero intimidade contigo, mas eu quero que a minha esposa também tenha, Senhor. Que meu filho também tenha, Senhor. Quando Pedro e João chegaram a Samaria, irmãos, simplesmente impuseram as mãos sobre os crentes, eles foram cheios do Espírito. Preocupação para que todos pudessem experimentar a mesma coisa. Unidade é isso, irmãos. Unidade é quando nós desejamos que todos experimentam a mesma coisa. E de que nós estamos falando? Mover do Espírito. Que todos nós possamos estar preocupados para que todos nós possamos experimentar o mover do Espírito, para que todos nós possamos experimentar o mover do Espírito. Eu quero que você faça esse compromisso. Se você vive isso, se você vive isso, ore por isso. Se você quer o mover do Espírito Santo, ore para que Deus faça em toda a igreja, em nome de Jesus. Amém, amados? Em último lugar, uma igreja impulsionada pelo Espírito Santo, ou numa igreja impulsionada pelo Espírito Santo, o espírito da vaidade, ou qualquer outro espírito, agora não é engano, é vaidade, não cresce. São impedidos de nascer. Agora não é engano, é vaidade. Simão está olhando Pedro e João orar, impor as mãos sobre os novos crentes de Samaria, e eles sendo batizados, cheio do Espírito. Ele está vendo aquilo, e aí aquela vaidade entra nele. Eu sou mágico, eu posso fazer isso também. E o que ele faz? Ele faz uma proposta a Pedro e João. Eu pago por isso. Eu pago. Eu tenho dinheiro. Eu tenho poder. Eu sou o cara. E o texto lá atrás vai dizer que, de fato, Samaria considerava Simão o cara. Ele era chamado o grande. Vaidade. Presunção. Só que ele esqueceu de um detalhe. Unção não se compra. Unção paga-se o preço para receber de graça. Unção não se compra. Unção se recebe do Espírito a partir de um coração que está sedento por ela. Simão tinha um coração vaidoso, mas ele não sabia que a unção não se comprava. Meu irmão, quando a igreja for movida pelo Espírito Santo de Deus, a unção sempre vai prevalecer em qualquer espírito de vaidade. Onde tem presença do Espírito, onde tem unção do Espírito, onde tem mover do Espírito, vaidade não sobressai, é cortada, é tirada, é arrancada. Porque o texto diz que Pedro repreende Simão. Simão, você não pode comprar unção, isso não se compra. Aliás, toma cuidado para você não morrer. Se arrepende dessa maldade. O texto diz: Simão, não ora por mim. Mas o texto não fica claro se Simão de fato se arrependeu. Mas o texto deixa bem claro que ele foi repreendido por Pedro. Uma igreja, irmão, cheia do Espírito, movida pelo Espírito Santo. Espírito de vaidade não prevalece. O que prevalece é a unção do Espírito. E a unção do Espírito nos torna cada vez mais dependentes de Deus. Vou repetir. A unção do Espírito nos torna cada vez mais dependentes de Deus. Quanto mais dependente de Deus você for, mais ungido você é, mais usado você será. Quanto mais dependente de Deus, mais ungido você vai ser, mais usado você será. Estamos hoje começando o mês de missões, como eu disse. Só que missões não se faz em um mês.
Missões não se faz em apenas um mês. Missões faz parte da natureza da igreja. Não se faz em apenas um mês. Claro que nós vamos nos envolver nesse mês. Mas missões se faz o tempo todo, a partir do mover do Espírito. Nós vamos nos mover esse mês. Nós vamos nos movimentar esse mês. Mas o principal mover não é aquilo que a gente vai fazer. O principal mover é o mover do Espírito, porque é Ele quem faz. Posso ouvir um amém, irmão? Eu quero terminar, irmãos, e ainda, missão faz parte da nossa visão enquanto igreja, comprometida com a missão. Mas eu quero terminar falando uma coisa muito séria com você. Quando é que nós vamos viver o mover do Espírito? Eu falei para você aqui de 4 situações que Filipe viveu a partir do mover do Espírito que estava nele, e que ele experimentou lá em Jerusalém, que levou para Samaria. Mas eu quero terminar dizendo para você quando é que nós vamos viver o mover do Espírito. Quando é que a igreja vai viver o mover do Espírito? Quando que eu, quando que você, quando que a nossa igreja vai viver o mover do Espírito? Abra sua Bíblia, coloca para mim, por favor, Isaías capítulo 43, versículo 3, aqui nós vamos terminar. Quando que nós vamos viver o mover do Espírito, irmão, e viver o que Filipe viveu? Ou seja, pregação do evangelho com resultados, quebra de espírito de engano e presunção. Ou seja, o Espírito Santo é derramado em todos, ninguém fica de fora. Espírito de vaidade vai embora porque tem unção. Quando é que a gente vai viver tudo isso? E muito mais, quando, meus irmãos? Coloca aí, por favor, Isaías 43, versículo 3. Eu quero que você leia comigo, por favor. Leia aqui na tela, que é melhor, que todo mundo vai ler junto. Então presta atenção, olha aqui para mim primeiro. Olha aqui para mim primeiro. Quando é que nós vamos viver um mover do Espírito? Quando que nós vamos viver um mover do Espírito? Quando acontecer isso aqui, eu quero que você leia no meu 3, por favor. Quando é que nós vamos viver o mover do Espírito? 1, 2, 3. Pode ler. Perdão, não é 43:3, é 44:3. Desculpa. Eu falei errado. 44:3, não é 43:3. É 44:3. Aí. 1, 2, 3. Sabe quando? Amém, glória a Deus. Sabe quando que vamos ser uma igreja movida pelo Espírito? Quando tivermos sede dele. Eu só ouvi um aleluia. Sabe quando que vamos ser uma igreja movida pelo Espírito? Quando tivermos sede dele. E quando tivermos sede do Espírito, o que o Senhor vai fazer? Vai derramar água sobre o sedento. O Senhor só derrama água a quem é sedento. Nós só seremos uma igreja movida pelo Espírito se formos sedentos, desejosos por Ele. Eu não sei quais são os seus desejos. Você é sedento por quê? Eu quero que nessa manhã você fique em pé, e você pode fazer isso agora, por favor. Eu não vou fazer qualquer tipo de movimento para você beber água, beber do Espírito aqui, não vou fazer. Até porque não eu faço movimento nenhum, quem faz é o Espírito. Mas eu quero perguntar uma coisa para você. Você tem sido sedento pelo Espírito? Porque eu quero, irmão, viver uma realidade de uma igreja movida pelo Espírito. Eu quero. Eu quero viver o que foi profetizado aqui domingo, há 15 dias atrás. Eu quero viver isso. Eu quero viver missão o tempo todo. Não um mês só.
Repito, eu quero que você se envolva o mês de junho inteiro, mas eu não quero viver o mover do Espírito fazendo a obra missionária um mês só. Eu quero fazer parte de uma igreja movida pelo Espírito que faz a obra missionária o tempo todo. E nós só seremos uma igreja de fato missionária se formos movidos pelo Espírito. E só seremos movidos pelo Espírito se formos sedentos por Ele. Eu vou orar por você que deseja mais do Espírito nesta manhã. Feche os seus olhos. E eu quero que você neste momento ore. E eu quero no sentido de anseio, de desejo. Eu não preciso impor as minhas mãos para você receber o Espírito Santo que você já recebeu, como fez Pedro e João. Eu não tenho nem tempo de orar, impor as mãos sobre a sua cabeça para você receber o Espírito Santo no sentido de querer mais dele agora, não. Sei que a hora está avançada, mas a partir desse momento eu desejo muito que lá no seu quarto você peça muito ao Espírito Santo que derrame, que flua dentro de você muito, 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 muito. Eu vou orar para que haja uma sede em você, uma sede insaciável pelo Espírito Santo, porque assim sim seremos uma igreja movida pelo Espírito Santo. Se você quer ter sede, para beber da fonte, levante-me suas mãos, por favor, com seus olhos fechados. Eu estou com meus olhos fechados também, não estou te vendo. Porque assim como você, eu quero mais. Eu quero que meu ministério seja movido pelo Espírito, junto com o seu ministério, não sozinho, não o meu ministério sozinho, mas com o seu ministério. Então eu tenho sede. E eu quero mais sede. Porque eu quero um derramar de Deus, um derramar do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu quero isso com você nesta manhã, irmão. Eu vou orar simplesmente para que você tenha sede e beba, e depois experimente juntamente comigo em unidade de um grande mover do Espírito nesse lugar. Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, desperta a sede nos meus irmãos essa manhã pela Tua presença. Desperta a sede, Deus, sede. Que a nossa boca espiritual fique seca, ansiando por uma água, como se estivesse no deserto. Oh Deus Santo, põe sede pelo mover do Teu Espírito, mas também pela presença dEle, oh Senhor. Que a nossa igreja, Senhor, de maneira unânime, todos nós tenhamos sede pelo Teu Espírito. Desperta a nós sede nessa manhã, porque temos a certeza que o Senhor trará um grande mover, mais do que o Senhor tem feito por nós. E veremos, assim como Filipe viu, o Teu agir aqui, ó Deus, em um lugar onde o Senhor nos plantou. Ó Deus, põe sede agora em nós, Senhor. Sede. Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo de Deus, nos visita nesse tempo mais do que o Senhor tem nos visitado. Não nos deixe sem a Tua presença. Não nos deixe sem a Tua presença, Senhor. Que cada culto, que cada reunião, que cada oração, o Senhor
derrame mais da sua presença. O Senhor derrame mais da sua presença. Ó Deus, que cada lugar onde estivermos, o Senhor nos faz experimentar um derramar, para então experimentar um mover, Senhor. Ó Deus, nós temos sede, então derrama, Senhor, então derrama, para experimentar um mover, Senhor. Põe sede, para experimentar um derramar, e depois um mover. Põe sede nesta hora, para experimentar um derramar, e depois um mover. Põe sede em nossos corações, para experimentar um derramar, e depois um mover. Queremos, Pai, sim, experimentar o mover, mas nessa hora nós te pedimos sede, 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 sede. Abre a sua boca, irmão, comece a orar enquanto vamos louvar o Senhor, ou comece a cantar, ou comece a adorar. Abre a sua boca, comece a orar, comece a cantar, ou ore, ou adore, faça o que você quiser, mas deixe o Espírito Santo colocar sede em você pela presença dele.